Você está em uma caverna com um grupo de amigos. O ar é úmido, o som da água ecoa nas paredes, até que algo se move nas sombras. Um som grave, estranho. Algo está vindo pela água. A luz da lanterna vacila e então você vê uma vela, uma grande vela surgindo lentamente da escuridão. Por um instante você pensa, será o Spinosaurus? Mas não, essa criatura não é um dinossauro. Ela é algo muito mais antigo, algo vindo de um tempo esquecido, quando a Terra ainda aprendia a criar monstros. Hoje vamos voltar a esse tempo perdido, para conhecer o período Permiano, uma era anterior aos dinossauros, onde criaturas bizarras e assustadoras dominaram o planeta. Imagine um mundo em que existia um animal com dentes de sabre. E não estamos falando do Pleistoceno, nem do famoso tigre dente de sabre. Estamos falando de algo muito mais antigo, um tempo em que criaturas bizarras vagavam pela Terra, tão estranhas, tão incomuns, que chega a ser difícil acreditar que realmente existiram. Um período em que a vida experimentava sem limites, criando formas tão únicas que parecem saídas de um sonho ou de um pesadelo. Hoje vamos conhecer o Permiano, um período ainda mais antigo que os próprios dinossauros. Um mundo esquecido pelo tempo, mas que guarda segredos impressionantes sobre a evolução da vida. O Permiano é um capítulo singular na história da Terra. Ele começou há cerca de 298 milhões de anos e durou quase 50 milhões de anos, encerrando a Era Paleozoica. Foi uma era de transformações profundas, marcada por um planeta em reorganização, onde os continentes estavam unidos em um único bloco colossal chamado Pangeia. Imagine uma massa de terra tão extensa que seu interior se transformava em desertos intermináveis, atravessados por planícies secas, enquanto mares vastos e profundos cercavam suas margens. A configuração geográfica da Pangeia moldou um mundo de extremos climáticos, regiões sufocantes de calor, desertos abrasadores, zonas de frio intenso e áreas costeiras onde tempestades violentas eram comuns. Era um mundo hostil e isso exigia adaptação. A vida respondeu com uma profusão de formas bizarras e experimentos evolutivos que se perderam no tempo. Antes do Permiano, durante o Carbonífero, a atmosfera da Terra possuía níveis de oxigênio muito mais elevados do que hoje, permitindo o surgimento dos gigantes dos insetos. Criaturas como a meganeura, uma libélula com asas que podiam ultrapassar 70 centímetros, ou a centopeia artropleura, com mais de 2 metros de comprimento. No entanto, o Permiano trouxe mudanças profundas. O ar perdeu grande parte do oxigênio e o clima tornou-se mais seco e instável. Com isso, os insetos gigantes desapareceram quase por completo. O cenário agora pertencia a outros protagonistas da história da vida, os sinapsídeos. Os sinapsídeos não eram dinossauros, muito pelo contrário, estavam mais próximos dos mamíferos. Seus crânios possuíam uma abertura característica atrás dos olhos, uma inovação evolutiva que milhões de anos depois seria herdada por nossos ancestrais mamíferos. Durante o Permiano, esses animais dominaram a Terra. Eles variavam de herbívoros lentos e robustos a predadores ágeis e mortais. Entre eles, alguns se tornaram símbolos da estranheza desse período. O Dimetrodon talvez seja o mais famoso. Muitas vezes confundido com um dinossauro, era na verdade um predador sinapsídeo. Medindo até 4 metros, seu corpo robusto terminava em uma vela dorsal imponente formada por prolongamentos ósseos. Essa vela não era apenas decorativa. Ela regulava a temperatura corporal, permitindo ao Dimetrodon aquecer-se rapidamente nas manhãs frias ou dispersar calor excessivo em dias escaldantes. Seus dentes afiados e sua mandíbula poderosa faziam dele um predador eficiente, capaz de caçar desde peixes até outros vertebrados terrestres. Sua silhueta era uma visão inesquecível,
Uma criatura tão distinta que parece saída de um mundo de fantasia. Enquanto alguns predadores dominavam, outros se destacavam pela aparência única. O Estamenossuchus, por exemplo, possuía um crânio ornamentado com protuberâncias ósseas, lembrando chifres grotescos. Medindo cerca de 3 metros, ele era herbívoro e possivelmente usava seu crânio como arma em disputas territoriais ou rituais de acasalamento. Sua presença reforça a ideia de que o Permiano era um período de experiências evolutivas audaciosas. Outro herbívoro marcante era o Moschops, um animal de corpo pesado e crânio desproporcionalmente espesso. Aproximadamente 3 metros de comprimento, vivia em pequenos grupos e possivelmente se envolvia em confrontos de cabeçadas semelhantes aos carneiros modernos. Sua aparência robusta, quase caricatural, é uma lembrança da diversidade estranha desse período. Entre os herbívoros mais impressionantes estava o Scutosaurus, um dicinodonte quadrúpede de até 3 metros e cerca de 1 tonelada de peso. Seu corpo era protegido por placas ósseas, funcionando como uma armadura natural. Essa blindagem era sua defesa contra predadores poderosos. O Scutosaurus percorria vastas extensões em busca de alimento e água, enfrentando condições áridas e perigos constantes. Entre todos os predadores, porém, nenhum provocava tanto respeito quanto a Inostrancevia. Com quase 5 metros de comprimento, esse gorgonopsídeo ostentava dentes de sabre impressionantes, medindo mais de 15 centímetros. Sua mandíbula poderosa era capaz de perfurar couraças e destruir presas grandes. Era, sem dúvida, o predador supremo do final do Permiano. Sua aparência, corpo musculoso, cabeça alongada e presas afiadas, a torna uma das criaturas mais icônicas e bizarras da história pré-dinossáurica. Ela era o terror vivo dos herbívoros blindados e provavelmente reinava absoluta em seu domínio. Mas o Permiano não era apenas um mundo terrestre. Nos mares, a vida também ostentava sua estranheza. Entre as águas rasas e rios, surgiam predadores aquáticos monstruosos. Um exemplo é o Prionosuchus, encontrado no Brasil, considerado o maior anfíbio já descoberto. Poderia ultrapassar 8 metros, lembrando um crocodilo gigante. Ele emboscava presas com rapidez surpreendente, usando sua enorme mandíbula repleta de dentes afiados. Além dele, tubarões primitivos e peixes ósseos exibiam formas e dentições únicas, criando um mundo marinho tão perigoso quanto fascinante. O clima do Permiano era severo e desafiador. A Pangeia, com sua massa continental única, gerava desertos colossais em seu interior, enquanto as margens eram palco de tempestades violentas e mudanças bruscas no nível dos mares. Essa instabilidade climática exigia adaptações drásticas. As espécies sobreviventes desenvolviam estratégias únicas para enfrentar o calor extremo, a seca prolongada e a escassez de recursos. O Permiano é um retrato de experimentação da evolução. Criaturas com combinações surpreendentes de características anatômicas habitavam esse mundo. Rios e desertos eram palco de lutas e caçadas incessantes. Predadores como a Inostrancevia mantinham seu domínio. Herbívoros blindados como os Scutosaurus resistiam às investidas, e animais ornamentados como o Estamenossuchus buscavam sobrevivência e domínio em um ambiente hostil. Era uma era de extremos, onde cada criatura era um experimento vivo da natureza. E enquanto caminhamos por essas lembranças de um mundo tão distante, o Permiano nos mostra que a história da vida é feita de transformações dramáticas, adaptações bizarras e criaturas que desafiam nossa imaginação. Não foi apenas um período, foi uma era que definiu o rumo da evolução, preparando o palco para o que viria depois. Um capítulo que ainda está por ser contado. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pelo misterioso mundo do Permiano. Um tempo esquecido, onde a Terra era dominada por criaturas que pareciam desafiar todas as leis da natureza. Um planeta seco, árido, imprevisível,
e ainda assim cheio de vida. Uma vida que lutava todos os dias para sobreviver em meio a condições extremas. Esses animais não eram dinossauros, eram os primeiros grandes conquistadores do ambiente terrestre. Seres de aparência estranha, meio répteis, meio mamíferos, que carregavam em seus corpos os primeiros traços do que um dia se tornaria a linhagem dos mamíferos modernos. O Dimetrodon, com sua vela dorsal e olhar frio de predador. O Moschops, pesado e teimoso, vagando pelas planícies áridas. O Scutosaurus, protegido por uma couraça natural. E a temida Inostrancevia, com seus dentes de sabre, reinando absoluta como predadora suprema. O Permiano foi um laboratório da evolução. Um período em que a vida experimentou todas as formas possíveis, moldando estratégias, anatomias e comportamentos que mais tarde dariam origem a novas linhagens. Foi um tempo em que a natureza parecia testar os limites do possível, criando seres tão distintos que hoje parecem criaturas de outro mundo. Cada fóssil desse período conta uma história de adaptação, resistência e transformação. E mesmo que milhões de anos nos separem dessas criaturas, o Permiano continua a nos ensinar sobre a força da vida, sobre o equilíbrio frágil que sustenta o planeta e sobre a capacidade da Terra de se reinventar. Se você chegou até aqui, mostre seu apoio com um like. Isso ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas conheçam a incrível história do nosso planeta. Aproveite também para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde as próximas viagens pela pré-história. Obrigado por assistir. E até a próxima jornada no tempo, onde continuaremos explorando os segredos e as maravilhas do passado remoto da Terra.